Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Obrigado pelos momentos de louvor, Pai, de adoração na Tua presença. Obrigado pelos cânticos espirituais. Obrigado pela palavra profética. Obrigado por tudo que o Senhor tem trazido em nosso meio. Por esses detalhes maravilhosos é que nós vemos que o Senhor está no nosso meio. Louvado seja Deus. Abençoa agora, Pai, a Tua palavra que será ministrada, que não é palavra de homem, palavra de Deus, ó Pai. Que ela possa ser recebida como tal, meu Pai, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, toma a nossa frente, ó Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Bom, o título da palavra de hoje é Quando o Choro Não Nos Paralisa. Isso está na apostila, né? Essa palavra já tem um certo tempo, mas é sempre atual. O que fazer quando estamos tristes? Quando o sol brilha, mas o nosso coração está nublado? Será que pelo fato de ficarmos tristes e chorarmos, somos menos espirituais? Creio que não. O que dizer de Jesus, que chorou quando soube que Lázaro, seu grande amigo, estava morto? Muitos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus chorou pela incredulidade, né, das pessoas também, mas porque o seu amigo tinha falecido. Jesus, após chorar, se deixou ser usado por Deus para que Lázaro fosse ressuscitado. Como a igreja tem lidado com isso? Ferindo os que já estão feridos ou consolando os que choram? Usando frases feitas ou servindo uma refeição espiritual, fast food? Será que a igreja esqueceu a ordem? Consolai os que choram? Vamos abrir em Isaías 61, versículo 2. Isaías 61. Versículo 2. Diz assim, estou lendo na Nova Versão Internacional, que também é uma excelente tradução das Escrituras. Diz assim: o Espírito, vou começar a partir do versículo 1. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. É o que nós vemos aqui. Consolai os que choram. Jesus, quando abriu essa parte do livro de Isaías na sinagoga, ele leu até um determinado ponto, depois ele parou. Porque ainda não era o momento ainda de falar sobre a vingança do Senhor que viria, né? E 2 Coríntios 1, 4... diz assim, vou ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. O que nós vemos nisso? Nós passamos por tribulações. Não me venha pregar um evangelho falso de que só existe vitória nas vidas daqueles que servem a Deus. Pelo contrário, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não me venha pregar um evangelho fácil,
Não me venham pregar um evangelho triunfalista de só vitória o tempo todo. Saiba que nós passamos por tribulações, passamos, tanto no passado quanto no presente, e iremos passar por tribulações. Mas o Senhor nos consola. Mas, e aqui diz, para que com a consolação que recebemos de Deus, uma coisa você sabe, você passa pela tribulação, mas Deus consola você. Para quê? Para que você console aqueles que estão abatidos. Olha que coisa maravilhosa. Quando você passa para uma tribulação, você pode usar a sua tribulação para consolar aquele que precisa de consolo. Deus precisa que façamos isso. Em 1 Tessalonicenses 4,14 e 5,11. 1 Tessalonicenses. Diz assim, 4,14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Essa é a nossa consolação, né? Porque nós temos que ter esperança. Jesus vai trazer aqueles que dormiram e nós teremos nossos corpos transformados. E em 1 Tessalonicenses 5,11, diz assim, a partir do versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo sabia exatamente que os irmãos daquela igreja estavam exortando e consolando uns aos outros. Havia um amor no coração daqueles irmãos que transbordava e atingia outras vidas. Aleluia. E isso tem que acontecer na igreja do Senhor hoje, que não está acontecendo, né? É normal que choremos diante de circunstâncias difíceis e problemas da vida. Vamos abrir em João 20, de 11 a 15. João 20, de 11 a 15, diz assim: os discípulos, vamos ler a partir do 10, os discípulos voltaram para casa, Jesus tinha acabado de ressuscitar, né? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Quando Jesus perguntou: mulher, por que choras? Né? Em nenhum momento ele estava acusando Maria, mas se importando com ela. O Senhor se importa com tudo que está ocorrendo em nossas vidas. Mesmo que ele já saiba, ele quer ouvir dos nossos lábios
quais são as nossas petições, quais são as nossas queixas, quais são as nossas tristezas. Naquele momento em que o choro da Maria não conseguiu reconhecer que Jesus estava ali, Jesus se voltou para ela e perguntou: mulher, por que choras? Nós temos que chorar sim, quando estamos passando por problemas, mas nós temos que colocar as nossas petições diante de Deus. Vamos abrir em Isaías 43, 26, porque foi a forma que Deus escolheu para atender as nossas petições. Isaías 43, 26. Diz assim. Vamos ler a partir do verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. O próprio Senhor nos chama a pleitear a nossa causa diante dele. Tem muita gente que diz assim: ora, mas Deus não vê tudo, não sabe tudo, não é onisciente, onipresente. Sim, ele é onisciente, onipresente, e onipotente, mas o único método de Deus atuar na sua vida é através da oração. Mas se você não coloca as suas causas diante de Deus, como ele vai operar? Aqui está bem claro: relembre o passado para mim, mostre o que está acontecendo na sua vida, vamos discutir a sua causa, apresente o seu argumento. Qual é o argumento que você vai apresentar diante de Deus? Quais são as suas lutas? Quais são os seus momentos difíceis? Você precisa colocar isso diante de Deus para que ele venha com poder e opere na sua vida. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, nós vemos que os reis também choram. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Vamos ler a partir do verso 1 para entender a história. Naquele tempo, Ezequias, que era um rei, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Em algumas outras versões fala que ele chorou também. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tendo feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou, agora sim, né? Ezequias chorou amargamente. Depois, se você ler a história, você vai perceber que por esse choro, essa oração, esse clamor que Ezequias colocou diante de Deus, a sua causa, o próprio Deus mudou de ideia pela petição e pela oração, pelo clamor de Ezequias. A nossa oração move o coração de Deus de tal forma que ele tinha alguns planos e ele ainda vai cumprir esses planos. E ele modifica a situação para que abençoe a sua vida, porque ele te ama. O rei Ezequias chorou. O rei Jesus chorou, e nós, reis e sacerdotes de Deus, também podemos chorar. Depois você lê lá em Apocalipse 1:6 e 1 Pedro 2:9. Nós somos reis e sacerdotes, né? Vamos abrir no Salmo 86:1. Diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Davi reconheceu que ele era pobre e necessitado. Deus só opera em corações humildes. Aleluia.
Ele reconheceu que ele necessitava da graça e da misericórdia de Deus. Aleluia. Ele não disse, eu sou poderoso e sou triunfante. Não, ele falou, eu sou pobre e necessitado. Salmo 77, 9 e 10. Diz assim, esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, isso é a minha dor, ou a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Naquele momento, o salmista, isso é uma outra versão, tá, gente? O salmista acreditava que não havia mais solução para ele. Mas depois ele reconheceu que aquilo era o sofrimento emocional dele e que Deus iria operar. Vamos ler. Passar por problemas e ficar triste é normal. Existem vários textos, né, que falam sobre isso. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Vamos destruir essa noite essa ideia mentirosa de que crente não passa por problemas. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Essa mentira diabólica que entrou nas igrejas. 2 Coríntios 7, 5 e 6 diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. O apóstolo Paulo, gente, que está escrevendo isso. Mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Veja bem, ele estava passando por problemas, tanto externos como internos, que seriam internos, temores internos dele, né? 2 Coríntios 6,4 diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Esse é o versículo 4, né? Lemos o 4 e o 5, né? Em pureza, etc., conhecimento, paciência. O apóstolo Paulo passava por tudo isso. Sofrimentos, privações, tristezas. Quem disse que crente não fica triste? Que mentira diabólica é essa que tem entrado nas nossas igrejas? A gente fica triste. Mas, se por algum acaso você fica triste na casa de Deus, sempre vem um abençoado. Oh, por que você está triste? Você não é vitorioso não? Sempre vem a acusação, agindo que nem o diabo, né? Ah, por que você está triste? Vamos entender que nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. E versículo 10, 2 Coríntios 6,10 diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres e até mesmo financeiramente, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Alguma coisa está errada na pregação do evangelho hoje. Isto é um outro evangelho que está sendo pregado, como diz John Piper. Este é o evangelho que não é o evangelho de verdade. O evangelho da prosperidade não é o evangelho verdadeiro, porque o que está aqui é uma realidade totalmente diferente. Vamos abrir então no Salmo 13, versículo 1. Salmo 13, versículo 1. Diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha o Salmo de Davi.
Até quando? Vai dizer que você nunca disse isso quando estava passando na aprovação? Até quando, Senhor? Você já estava cansado de tantas coisas. Olha o que diz o versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Isso é um clamor e um desabafo de uma pessoa sofrida, de uma pessoa triste. Davi, exatamente, um homem segundo o coração de Deus. Tristeza sobre tristeza. Ele não tinha nem respiração, era um problema atrás do outro. Porque, meus irmãos, vão haver momentos em que problema vem que nem penca de banana. É um atrás do outro, é um problema atrás do outro. E você diz a Deus, até quando? É normal, meu irmão. É normal passar por problema, tristeza, provação, privação. E Salmo 116, 10. Quem disse que crente não sofre? Salmo 116, 10. Vamos acabar com essa mentira. Salmo 116, 10. Uma palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. O salmista diz que ele creu, né? Como é que diz a versão atualizada? Deixa eu verificar aqui para vocês. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Exatamente. Ele falou, eu criei. As minhas emoções estão no bagaço. Eu estou emocionalmente abalado, mas eu criei na palavra de Deus. Versículo 3. Salmo 116, versículo 3. As cordas da morte me envolveram, angústias do inferno, do Sheol, né? Vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Mas aflição e tristeza podem dominar o crente. No momento de aflição é normal. Mas o que o salmista fez depois, no versículo 4? Então clamei pelo nome do Senhor. Chore, mas chore com gosto. Fique triste, mas depois clame ao Senhor, porque a resposta virá. Salmo 43, 5. Diz assim, Salmo 43, 5, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi reconheceu que ele tinha uma alma. Nós temos que reconhecer que nós temos emoções. Mas cabe a você colocar a sua alma numa posição de neném, como diz o Salmo 131. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a mãe acalenta ou amamenta o seu bebê. Cabe a você controlar a sua alma. João 16, 33. Para aqueles que não acreditam que crente não passa por problema, mais uma bomba da palavra de Deus. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, o próprio Jesus, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o sistema maligno que atormenta vocês. É o que Jesus disse. Eu venci o mundo. Vocês terão aflições. Foi o próprio Jesus que falou. Salmo 126, 6. Estamos fazendo uma turnê bíblica. Salmo 126, 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria,
trazendo seus feixes. Esse versículo é muito utilizado para evangelismo, tá certo? É isso mesmo. Temos que chorar pelas vidas, temos que clamar para que as pessoas se voltem para Deus, porque vai haver um dia que vai haver um julgamento. Mas também fala de pessoas que, mesmo sofrendo, estão lançando sementes de amor para as outras pessoas. Exatamente. O nosso choro não pode impedir a nossa vivência da palavra de Deus. Aleluia. É o que diz a palavra de Deus. Lucas 6:21. Prometo que eu vou correr, tá? Lucas 6:21. Diz assim: o monte, né, das bem-aventuranças, Jesus falou: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Primeiro ponto: fome de quê? Fome da presença, da palavra de Deus. Serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Quantas vezes nas lutas da vida a gente não chora porque a gente está agindo segundo a palavra de Deus e tudo nos parece contrário. Tudo. E você clama ao Senhor: mas Senhor, eu tenho sido fiel na tua casa. E vai tudo, as circunstâncias todas se voltando contra você como se fosse um complô. Mas você tem que confiar que você vai colher os bons resultados do Senhor. Ah, 6:21, Lucas 6:23. Por que se alegrar? A partir do 22, né? Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal. Calúnia. Quantas pessoas caluniando pessoas do povo de Deus por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. A recompensa é no céu. Podem caluniar. Quer falar mal? Continua falando mal. Quer ficar fazendo maledicência? Continua fazendo maledicência. A minha recompensa é no céu. A minha consciência está limpa diante de Deus. Deixa falar mal. Deixa caluniar. A nossa recompensa é no céu. Romanos 12:15. Diz assim. Vamos ler a partir do 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. A igreja do Senhor não tem vivido isso. Nós não temos nos alegrado com aqueles que estão alegres. Pelo contrário, tem pessoas no meio da casa de Deus que ficam com mais inveja. Se alguém é honrado, as pessoas ficam com inveja. E se alguém chora, é taxado de fraco. Ah, fulano deve ter pecado, só vive chorando pelos cantos. Nós vivemos essa realidade hoje, que tem que ser mudada. Em 1 Samuel 30, de 1 a 8, nós vemos uma situação terrível. Terrível. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças.
Vamos até o versículo 8, né? As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados, por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Veja que situação. Vieram um povo, atacaram a cidade de Ziclag, levaram parte da família de Davi, queimaram tudo a fogo. O que Davi fez primeiro? Não, ele disse assim: eu sou triunfante sobre as vitórias, jamais chorarei. Mentira, a Bíblia fala que ele chorou. Ao se deparar com situações difíceis, Davi chorou. Chore, mas chore com vontade. Porém, não paralise no choro em apatia. Deixe que as suas lágrimas gerem escolhas e atitudes segundo o coração de Deus. Se ficar triste fosse sinal de fraqueza ou derrota, Jesus encabeçaria a lista dos fracos e derrotados. Porque ele sofreu, foi crucificado, foi tratado que nem um bandido e era o Filho de Deus. Getsemane significa prensa do óleo ou azeite. Foi onde Jesus chorou, né? A prensa que gera tristeza em Deus precede o derramamento de unção para um grande acontecimento. Logo, passar pela prensa é um privilégio para quem quer experimentar o derramamento da unção. Nenhum mover de Deus é gerado sem seriedade, mas em meio a corações que deixam passar pela tristeza que antecede as escolhas segundo o coração de Deus. Então, irmão, se você está passando pela prensa, agradeça a Deus, glorifique a Deus e clame ao Senhor. Aleluia. Não é isso? Eu creio que devido ao horário, né? Vamos terminar agora, né? Não? Quer que continue? Vamos continuar então mais um pouco. Chorar é semear. Já vimos no Salmo 126. Neemias chorou antes de colocar na prática a reconstrução dos muros. Lembra a palavra que foi pregada aqui domingo sobre reconstrução de muros, né? Neemias chorou. Mas depois ele tomou uma atitude. Ele orou, ele jejuou, ele buscou. O que eu quero dizer essa noite, meu irmão, quando você estiver passando por algum problema, chore. Não é pecado chorar. Vamos quebrar essa mentira que entrou no nosso meio, no meio dos cristãos, dizendo que chorar é coisa de derrotado. É mentira isso. Chorar faz parte da sua natureza, mas você tem que tomar uma atitude em relação a isso. E o último texto que eu vou ler essa noite está em 1 Coríntios 7:30. Primeira Coríntios 7:30. Aqueles... Vamos ler o 29. O que quero dizer é que o tempo é curto. É verdade. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Isso não quer dizer que você vai maltratar a sua esposa, meu irmão. Não é isso que está falando aqui. A questão é a eleição de prioridade, né? Primeiro Deus, depois família. Aqueles que choram como se não chorassem. Quer dizer que eu tenho que parar de chorar? Não. Continue chorando, mas faça a vontade de Deus. Os que estão felizes como se não estivessem. Quer dizer, eu não vou poder celebrar a minha alegria? Pode. Mas celebre a sua alegria em Deus. Os que compram algo como se nada possuíssem. Veja essa época de dezembro, como as pessoas se perdem
em consumismos exagerados, em tantas coisas, pessoas que presenteiam os outros, mas no resto do ano não dão atenção aos seus familiares, né? Até o 30, né, que nós lemos. Então, gente, se é apenas um choro emocional para impressionar ou visando interesses próprios, não produz a vontade de Deus. Mas se é um choro que vem do reconhecimento da tristeza, do coração de Deus em relação a alguma situação, é um choro intercessor. E eu falei que era o último texto, mas eu gostaria de ler o Provérbios 25, 20. Agora sim é o último texto. Provérbios 25, 20. Eu vou ler na versão... por gentileza. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Nós temos que aprender, quando a pessoa está triste, e nesse ponto, nós temos que aprender a respeitar o choro do nosso irmão. Há uma ignorância muito grande no meio do povo de Deus. Existem rótulos que são colocados sobre pessoas. Fulano está chorando? Ai, derrotado, tem pecado na vida dele. Os que choram são sempre classificados como fracos. E já dizia um pregador do passado, e eu não canso de repetir esse provérbio, não é bem um provérbio, é um pensamento. Ele sempre dizia: a igreja é o único exército que atira nos seus próprios feridos. Eu nunca vi isso, meus irmãos. Quando alguém passa por um problema, você tem que acolher a pessoa e não dar um pontapé na pessoa. Ah, mas a gente não usa de violência física, mas você usa de violência verbal. Até seus olhos podem ser usados como armas para condenar o irmão. E a igreja do Senhor tem que ser santa e separada. O que é santa e separada? Vai muito além de vestimenta. Na verdade, não tem nada a ver com vestimenta física. Santa e separada é a igreja que vive a palavra de Deus. E o que nós vemos hoje em dia é algo totalmente diferente. Condenações, pessoas acusando outras. Você não pode passar por um problema que sempre vem um santarrão te acusando. Mas o Senhor quer mudar essa história. E essas pessoas que acusam os outros, um dia terão uma surpresa muito desagradável. Quando o Senhor disser: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Termino aqui a pregação da palavra do Senhor. Muito obrigado. Boa noite.